Todos os anos, a cidade de Pitangui traz a Semana Santa mais bonita da nossa região. Nesta sexta-feira, a espera é de centenas de pessoas aqui na praça, em frente à Igreja Matriz, onde será encenado a Paixão de Cristo. Várias pessoas já estão no local se preparando. Por aqui são painéis montados e as pessoas fazem parte aqui trabalhando para logo mais fazer uma encenação muito bonita para todos os fiéis de Pitangui e toda a região. E vocês podem acompanhar logo mais ao vivo a encenação na Praça da Matriz de Nossa Senhora do Pilar a partir das 6h30. A gente fala aqui com a Aparecida Brandão, que traz as informações da Semana Santa, desde o primeiro dia aqui na cidade de Pitangui. A Semana Santa começou com o Padre Geraldo Maia. Ele que trouxe pela primeira vez a encenação da Semana Santa para Pitangui, que começou lá embaixo na rodoviária e daí para frente foi continuando as encenações. E a gente foi aprimorando. Como ele era um grande artista, ele falava, eu queria isso e escrevia. Agora eu escrevo e mando para ele tudo que ele precisa, porque ele continua fazendo a Semana Santa. Aqui está o nosso grande ator, que é o Ari, que faz o papel de Jesus Cristo, e ele começa as encenações aqui com seus discípulos. Depois do batismo no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai fala, este é meu filho muito amado, sobre ele derramo toda a minha complacência, ouvi-o. E todos ficaram espantados. Daí para frente Jesus saiu para pregar. E os discípulos de João o questionavam, quem és tu, quem és tu? E ele respondia, depois da morte de João, eu sou o Filho de Deus que vim para pregar a boa nova do Pai. Aí Jesus chamou os discípulos e começou a caminhar com eles por toda a Galileia, pela Samaria, por Jerusalém e muitos outros lugares, ensinando a boa nova de Jesus. Começou ali as encenações com os discípulos. Depois Jesus subiu na montanha onde eu estive com a graça de Deus em Jerusalém, o Morro das Bem-aventuranças. E lá ele pregou as bem-aventuranças, que são para nós uma lição muito grande para a gente viver a vida inteira, não é? E ele vai, essa noite, ensinar muito bem, como sempre ele ensina, e daqui ele vai pregar. Depois de pregar as bem-aventuranças, ele caminha para o Horto das Oliveiras, porque ele estava com suprema angústia, porque sabia que havia chegado a sua hora e que um dos seus discípulos o iria trair, que era Judas Iscariotes. Judas, ele amava Jesus, mas a maneira dele, porque ele queria que Jesus fosse um rei libertador do Império Romano, porque eles viviam oprimidos e escravizados. Mas Jesus não veio para libertar do Império Romano, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então ele tinha que cumprir sua missão. E ele vai então para esse lugar aqui, que é o Horto das Oliveiras. Ele entra numa angústia tão grande, porque ele sabe que ele tem que pagar todos os pecados do mundo. E ele vê que ele vai ser açoitado, ele vê que ele vai ser coroado de espinhos, ele vê que ele vai ser pregado na cruz, ele vê que ele vai ser retirado as suas roupas, e ele foi pregado na cruz, foi nu. E eu vi um lugar em Jerusalém que Jesus ficou mais de 4 horas, dependurado de cabeça para baixo, esvaindo em sangue. Então, esse momento foi uma suprema angústia para ele, e ele estava sozinho, abandonado. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, que eram seus discípulos mais achegados a eles. E depois ele volta para os seus discípulos e encontra o quê? Eles dormindo. E fala com ele, vocês não puderam velar 1 hora comigo? Eis que chegou a minha hora. E volta e fala assim, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não pode ser isso acontecer, faça-se a tua vontade. E entra o anjo da amargura. Depois eles pegam Caifás, Judas vai lá no palácio de Caifás, que é aquele palácio azul, e oferece a Caifás, o que queres me dar para que eu vos entregue Jesus de Nazaré? Ele fala, 30 moedas de prata. Então vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E
Judas volta e fala assim: aquele que eu beijar, prendei-o. Prenderam Jesus e levaram até Caifás. Lá Caifás fez muitas perguntas para ele, mas Jesus silenciava, às vezes respondia, e não escondeu que ele pregava a boa nova do Pai para toda Samaria e Galileia, ao redor do mar da Galileia, onde ele vivia muito pescando com seus discípulos e descansando, porque Jesus rezava a noite inteira para ter a força do Pai para fazer prodígios e milagres no outro dia. Aí, quando Caifás ficou sabendo que ele era galileu, falou assim: vou mandá-lo para Pilatos. E os soldados de Caifás trouxeram para Pôncio Pilatos, aqui este palácio. Aqui estão os soldados de Pilatos. Pilatos não achava culpa nele. E a mulher de Pilatos era cristã, escondida de Pilatos. E ela falou: não suje suas mãos com o sangue desse justo, porque tive sonhos com ele esta noite. E Pilatos ficou cheio de dúvidas. Ele foi um fraco, um covarde, só porque ele teve medo de perder o trono, porque começaram a gritar com ele: se fores a favor de Jesus, serás contra César. Então ele mandou flagelar Jesus, porque ele falou assim: flagelando Jesus, eles vão ter paz com pena dele e não vão mandar crucificá-lo. Mas, como Caifás fez uma grande profecia, ele falou: antes que morra uma nação, é melhor que morra um só homem por todos. Este homem era Jesus. Ele profetizou sem saber, porque já estava nas Escrituras o servo sofredor de Javé, que é Jesus. Daí eles levaram para Herodes, que é o palácio do meio ali da igreja. Herodes escarneceu dele, Herodes riu dele, Herodes colocou nele um manto de louco, dizendo que fizesse milagres para ele, e zombou e mandou novamente para Pilatos. E Pilatos disse assim: novamente aqui o Galileu. E falou com o povo: eu tenho um preso, e na Páscoa sempre eu solto um preso. Quereis que eu vos solte um preso chamado Barrabás? Barrabás era assassino, Barrabás era ladrão. Então o povo gritava: queremos Barrabás. Depois ele disse: mas eu vou crucificar um inocente? Ele falou: queremos Barrabás, queremos Barrabás. Então ele entregou: vou lavar as minhas mãos, porque eu não vejo culpa nenhuma nele. Lavando as mãos, ele se tornou um hipócrita, um covarde. Mas no fundo do coração de Pilatos, eu penso assim: ele viu que Jesus não tinha nada para ser crucificado, mas ele tinha medo de perder o trono. E quem quer as riquezas do mundo não quer perdê-las. Nós temos que morrer como a semente para brotar numa linda árvore que dê muitos frutos. E o grande fruto que foi dado pela morte de Jesus na cruz é a ressurreição. E isto fica para nós. Além de um túmulo vazio e escuro, nós vamos encontrar a ressurreição. E se nós nos entregarmos à palavra de Deus, se nós seguirmos a verdade que é Jesus Cristo e a sua santíssima palavra, se nós seguirmos aquilo que Jesus disse: bem-aventurados pobres de coração, porque eles verão a graça, a glória de Deus. E nós temos que ser pobres de coração para nós amarmos o irmão e termos a vitória como Jesus teve. Eu agradeço muito a todos os participantes, todos os membros, mas eu acho que eu já estou como Bento XVI, já tenho que me despedir, porque já chega um tempo que a gente tem que dar a vez para os jovens, como que o povo do CADEC, que está trabalhando muito esse ano. São jovens maravilhosos, são jovens cheios de vida, são jovens que estão dando a vida mesmo aqui, vindo do Brumado. Então a juventude é o futuro da nossa igreja. E o nosso Papa Francisco é esse santo despojado que vai fazer uma igreja nova, como Francisco fez. Jesus falou: renova minha igreja, Francisco. Ele vai renovar pela força do Espírito Santo.
E pela graça de Deus, eu estive esse tempo todo com meus irmãos, mas agora eu acho que eu tenho que ir não para o meu palácio, mas para o meu recanto de oração e dando lugar para esses novos que vierem, porque eles já sabem tudo. Porque graças a Deus, se o mestre é bom, os discípulos são melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre ele seja louvado. O Ari José dos Santos é que faz o papel de Jesus Cristo na encenação da morte e paixão de Jesus. Quantos anos você já participa da Semana Santa da cidade, Ari? Vai para 15 anos. Quantos anos você vem prestando esse papel bonito que é o de Jesus Cristo? 6 anos. Tem que preparar muito, não tem, Ari? A gente prepara quase o ano todo, né? Porque chega na hora, é um perigo muito grande que a gente corre, se a gente não estiver preparado, mas a gente prepara para, no fim das contas, dar tudo certo. Quanto tempo você fica ali na cruz? Esse ano está para aproximadamente a 30 minutos. Meia hora é muito tempo, tem que ter uma disposição e tanto, né? Justamente, que durante o ano a gente ensaia para apresentar o melhor que a gente pode, porque é o evangelho que a gente está apresentando aqui para o povo, porque muita gente não conhece essa encenação, mas a gente está aqui para dar o melhor da gente. Então é esperar logo mais todos virem participar da Semana Santa nessa sexta-feira e amanhã também, que é o dia da ressurreição, né? Justamente, nós esperamos aí a população inteira e os vizinhos nossos que tem aqui, as proximidades, que possa prestigiar nós aqui hoje e amanhã também, que o grande dia será amanhã.